Muito bom dia. Quero cumprimentar a todos aqueles que me dão o gosto e a honra deste encontro semanal, patrocinado pelo Colégio Notarial do Brasil, da Seção do Paraná, a cujo presidente, Dr. Renato Lano, eu apresento os meus cumprimentos que estendo a toda a junta diretiva desse colégio. Também cumprimento a doutora Mônica Dalla Vecchia, presidente da NOREG, da Seção do Paraná, que foi quem, na condição de presidente à altura do Colégio Notarial Paranaense, convidou-me para ocupar este importante lugar eletrônico com esses nossos encontros semanais. Antes de nós começarmos a exposição de hoje, que diz respeito ao tema do notário e o sigilo profissional, ou como mais amplamente indiquei no título escrito para essa exposição, o direito e o dever do segredo notarial, eu gostaria de observar que o nosso público, que inicialmente era, pelo menos era essa a intenção, voltado às atividades e aos estudos do direito notarial, ou seja, estudiosos e estudantes do direito notarial, práticos do e no direito notarial, ou seja, não só tabeliães, mas também, de algum modo, registradores, que têm que lidar com os reflexos da atividade notarial, advogados e outros juristas. Com o tempo, esse público se foi diversificando. E nós começamos a ter, o que para mim é um motivo de muita satisfação, a presença de gente que está em outra área do direito, mas que se interessa, de algum modo, pelo direito notarial, mas também por algumas referências de caráter mais expandido no campo do direito. Ou seja, a divisão que nós fazemos em direito registral, direito notarial, direito penal, direito civil, direito empresarial, direito constitucional, administrativo, etc., isso tudo é para facilitar, de certo modo, o estudo. Isso não quebra a unidade da realidade e da concepção do direito. De modo que nós tivemos aqui, agregados ao nosso grupo, à nossa audiência, gente que não está diretamente interessada no direito notarial, mas que está com um interesse genérico, expandido para toda a ordem jurídica. E gente que também se interessa por questões de natureza ética, por temas de natureza moral. Por isso, ao começar esta nossa aula de hoje, que fala do notário, sigilo profissional, é a primeira parte de uma série, quero crer, de três ou quatro artigos, assim, não sei bem agora. Isso foi escrito há mais tempo e publicado no site do Colégio Notarial da Seção do Paraná. Essa primeira parte tem como subtítulo as expressões confiança e confidência. Mas antes de iniciar a tratativa dessa matéria, eu queria chamar a atenção para um fato que sobreveio à elaboração deste pequeno texto que dá amparo à exposição de hoje. É o fato que está aí nas ruas, nas preocupações e, sobretudo, em certas exagerações que provocaram uma das maiores realidades patológicas dos nossos tempos, a chamada nosofobia, o medo da doença, caracterizada por uma certa anedota. Existe uma coisa chamada humor de decadência, ou seja, nos períodos de crise o humor se agudiza, na expressão de Viana Mugg, e da figura que correu aí pela rede eletrônica, da pessoa que fica satisfeita porque um amigo, uma pessoa de seu contato, não está contaminado pelo coronavírus, mas está padecendo de dengue hemorrágica, uma coisa muito mais grave.
Criou-se, enfim, uma nosofobia específica. E o curioso disso, agora é o aspecto jurídico e moral que eu gostaria de mencionar, eu não tenho a mínima autoridade no plano sanitário para opinar sobre medidas a tomar, não é disso que eu quero cuidar, mas eu queria observar aqui que nesses momentos parece que as pessoas abdicam daquilo que pela vida inteira tiveram por adequado, conveniente, e muitas vezes por necessário, né? As liberdades, o direito de pensar por si só, e a pretexto de pandemia, nós vamos abdicando em favor de uma falsa segurança os nossos direitos mais elementares. Direito de liberdade, direito de privacidade. Quando nós temos, no caso do Brasil, por exemplo, uma Constituição que diz quando esses direitos podem ser suprimidos. Mas nós admitimos a sua supressão meramente com a referência ao fato de que passamos por uma pandemia. Como se a pandemia fosse, por si só, e declarada por uma organização mundial controversa, a OMS, fosse por si só esta pandemia o bastante para que nós suspendêssemos as garantias constitucionais, suspendêssemos as limitações que a Constituição impõe para benefício não só dos direitos individuais dos indivíduos, mas também para os direitos das comunidades intermédias, dos corpos intermediários entre o indivíduo e o Estado. De par com essa circunstância, porque isso pode fazer com que nós nos acostumemos ao despotismo, que nos acostumemos ao totalitarismo, que nos acostumemos a alienar a nossa liberdade e os nossos direitos. Há um outro risco que pode ocorrer, eu não digo que esteja a ocorrer, que pode ocorrer nessas situações, é que, em vista de algumas soluções emergenciais que talvez possam legitimar-se, que talvez possam justificar-se, nós adotemos mudanças que tendam a permanecer. Ou seja, era um quadro transitório que recomendava a adoção, talvez, né? Recomendava a adoção de medidas ou de remédios também transitórios, e nós transformamos depois, nos habituamos a esses remédios e, com isso, conturbamos as instituições. Ou seja, abandonamos a linha da nossa tradição em favor de mudanças que foram tomadas ou são tomadas em caráter temporário. Nós precisamos pensar muito bem isto. Ou seja, pesar muito bem o que nós estamos fazendo. Hoje pela manhã, aqui no nosso, como dizem os portugueses, no nosso pequeno almoço, discutia-se, por exemplo, sobre a imposição de uso de máscaras na rua, nos espaços públicos e até mesmo em lojas comerciais, etc. Que na cidade em que eu moro, a municipalidade decretou essa medida, fê-lo por meio de um decreto autônomo. Né? E estabeleceu essa discussão, observou-se que ao longo do tempo há indicações no sentido positivo, indicações no sentido negativo do uso dessa máscara. Aqui em casa, de um modo geral, tem-se a impressão, isso não é mera impressão, a opinião de que ela pode ser útil de algum modo. Mas o que eu fiz notar, e parece que despertei a curiosidade do restante da família, é que o problema não está em saber se é bom ou não o uso de máscara, saber como isto é imposto. Porque se nós reconhecermos que isso pode ser feito por meio de um decreto autônomo, que a Constituição prevê apenas possa editar-se, a Constituição brasileira vigente, possa editar-se pelo presidente da República, uma hipótese muito concreta que está prevista nessa mesma Constituição. Se nós admitirmos que isso possa ser imposto, porque entendemos um bem, por meio de um decreto de municipalidade, está aberta a porteira. Daqui para frente, não está mais a discutir se pode ou não. Pode, pronto. E se nós não gostarmos da medida, paciência, porque já admitimos que contra a Constituição se possa fazer a adoção de medidas de natureza normativa, impositiva. Ou seja, é um momento agudizado
de um problema real que está aí na vida da sociedade, isso é evidente, mas que pode ser que seja sobredimensionado e que, por outro lado, isso é seguro, foi objeto de previsões catastróficas que não se cumpriram e que agora são objeto de uma falácia conhecida da hipótese contrária ao fato. Só que, nesse momento, o que nós fazemos? A pretexto de salvar a nossa vida, ou isso é uma coisa mais ou menos confusa, nós abdicamos de todos os outros nossos direitos. E isto é que precisa ser meditado com calma, com sensatez, com adequação, sem inconsiderações, sem precipitações, mas com muita cautela. E, de algum modo, o tema do que vamos tratar aqui, ao longo dessas aulas que seguirão, tem esse pano de fundo, que, como eu disse, sobreveio à elaboração do texto. Então, compreendo essa matéria já dentro desse cenário maior, amplificado. Vamos lá. Como sabem aqueles que frequentam aqui as nossas aulas, o que nós fazemos é uma leitura e uma pequena exposição de pequenos textos que foram publicados graças à generosidade do Colégio Notarial da Seção do Paraná. Chateaubriand. Chateaubriand, como sabem, foi um grande escritor francês e autor de um belíssimo livro chamado O Gênio do Cristianismo. Génie du Christianisme. Numa das belíssimas páginas desse livro, que merece ser efetivamente lido, deixou Chateaubriand escrito que os homens têm propensão para os mistérios. Gustavo Corsão, que foi, no meu modo de ver, o nosso maior literato, o maior escritor da língua portuguesa no Brasil, foi Gustavo Corsão, disse isso: nós temos a admiração pelo mistério das coisas. E Afonso Botelho, um pensador contemporâneo português de grande valor, que é um dos autores integrados no chamado Círculo da Filosofia da Saudade, do ambiente lusitano, tem um trabalho muito bom sobre o Leal Conselheiro de Dom Duarte, e um livro que, para mim, é uma das leituras mais excelentes que fiz na vida, Teoria do Amor e da Morte. Afonso Botelho diz que nós temos a atração pelo numen das coisas, pelo misterioso das coisas. E é dessa inclinação, o mistério nos alimenta, porque ele nos proporciona a busca da verdade. Nós queremos solver o mistério. É uma tendência da nossa inteligência, que não pode desvendar o mistério, porque na hora que desvenda o mistério deixa de ser mistério. Sempre haverá algum mistério, e algum mistério que seja superior à nossa capacidade intelectiva. Mas o fato é que dessa inclinação, que é de todos nós, inclinação natural, vem o fato de ter as religiões de todos os povos, todas as religiões, verdadeiras, ou melhor dito, verdadeira, no singular, e falsas. Dessa inclinação vem o fato de ter as religiões de todos os povos seus segredos impenetráveis e bem reservados. O mesmo Gustavo Corsão, a quem eu me referi há pouco, num livro interessantíssimo chamado Três Alqueires e uma Vaca, disse que a perda do senso de mistério leva a que o inferno se antecipe. É tamanha a relevância do misterioso, a relevância do mistério e do segredo que corresponde ao mistério, porque o mistério, no fundo, o que é? É algo que tem um âmago de segredo. Ora, tem o mistério uma relevância imensa para a vida de cada homem e para a vida de cada povo. A destruição da ideia do mistério é a destruição do homem e a destruição do povo. Mas, prossigo eu no texto, num tempo no qual a realidade do Big Brother, escapando das meras letras do livro 1984, de George Orwell, e talvez por sua inclusão no âmbito do show business, tem ferido de morte o direito à privacidade, o direito ao segredo. Não é? Agora, noticiou-se ontem, anteontem, que num dos países do mundo se estão instalando câmaras para fiscalizar quem sai à rua, a pretexto de controle da pandemia, que, aliás, segundo o já nem existe nesse país, que estão instaladas essas câmaras.
Pois bem, como eu disse, esta nova realidade tecnológica e tecnocrática tem ferido de morte o direito à privacidade, o direito ao segredo. Nem conversas pessoais mais parecem manter-se sobre a conveniência do segredo. Desapareceu até a ideia comezinha e ética de que nós não devemos comunicar conversas pessoais para outras pessoas sem que sejamos autorizados pelos interlocutores. É interessante observar que o sigilo profissional, sendo embora um tema afeta a generalidade das profissões, esse trabalho de Todoli é um trabalho a que eu fiz referência na última exposição do Notas, sobre a ética profissional. E Todoli diz que a generalidade das profissões tem o seu ambiente de segredo, de sigilo. Apresenta um particular relevo no exercício da função notarial, especialmente do notariado latino. Eu, às vezes, me sinto tentado a pensar que a ideia do notariado latino, eu, se estiver vivo dentro de alguns anos, terei dificuldade de comunicar aos meus netos. Vou reunir os meus netos, então, eu vou escrever um conto sobre isso. Vou reunir os meus netos. Houve no Brasil uma coisa chamada notariado latino. E vou tentar explicar a eles o que era isto, essa beleza, essa coisa notável que subsistiu durante tantos séculos e a que tanto deve a civilização, e de cuja bandeira alguns parecem querer abdicar com precipitação. Pois muito bem, a relação jurídico-notarial, prossegue o texto, é um vínculo que se estabelece entre o notário e seus clientes. Quem vai ao cartório de notas não é um usuário. No registro de imóveis é um usuário, um utente. No cartório de notas não vai uma parte, isso não é parte supõe a existência de uma jurisdição. Vai ao cartório de notas um cliente. Atenda essa relevância dessa denominação, clientes, porque ela se reporta ao sentido originário do vocábulo, que era o substantivo latino cliens, clientis, terceira declinação. O que é o cliens? É a pessoa relacionada a um outro que é seu protetor, seu patrono. O cliente se relaciona com seu patrono, com aquele que o protege. Alguém que está sob a proteção de outro. Essa distinção eu estou solidando aqui em alguns autores, para que tenhamos um mínimo de referência doutrinal. Nesta obra magnífica de Arnoux Meillet, no dicionário de Robert Pastor, esse dicionário é dicionário da língua indo-europeia. Portanto, a palavra tem não só uma origem latina, mas como Torrinha e Saraiva vão dizer, mas vai além dessa origem latina, como fazem ver Arnoux Meillet e, sobretudo, Robert Pastor. Nas etimologias de Santo Isidoro, essa obra notável da Idade Média, indica-se que antes, clientes aqui como nominativo plural de clientes, diziam-se colientes. E por que colientes? Porque, diz Santo Isidoro, honravam seus patronos. Com efeito, o verbo colo, cujo infinitivo é colere, tem outras, entre outras, a acepção de honrar, venerar, respeitar, e não menos de tratar de, cuidar de, proteger, dar proteção a. Essa proteção, ou patronato, ela está, na verdade, vincada, solidada, num vínculo de confiança, num laço de confiança. O pensador uruguaio, que tem um interessante trabalho sobre a história dos registros, Rufino Larrault, disse agudamente que a própria natureza da função notarial revela a necessidade das condições objetivas para proteger a intimidade de quem se confia. Ou seja, deve haver, pela própria razão de ser da função notarial, pela própria natureza do notariado,
uma necessidade de condições objetivas, não só subjetivas, ou seja, não só da moralidade própria, particular do notário, mas objetivamente, o que quase sempre é dado é objeto também de uma positivização ou positivação no ordenamento jurídico, para que assim se proteja o quê? A intimidade daquele que confia. E essa expressão é muito interessante, a intimidade é quem se confia, ou seja, eu me confio, enquanto cliente, às mãos do meu patrão, do meu protetor. Ele se faz meu protetor. Recordo-me uma vez que eu estava muito preocupado com um determinado acontecimento e procurei o meu grande amigo, o Dr. Jacques de Camargo Penteado, um antigo procurador de justiça, aposentado, que advogava. Eu procurei e disse, olha, eu acho que vou precisar dos seus serviços. Contei o caso. Ele falou, que coisa boa que você me tenha passado isso, porque agora você pode ficar tranquilo. Eu falei, por que eu posso ficar tranquilo? Porque você passou isso para mim. Se você passou para as minhas mãos, é para que eu o proteja e seja o seu patrono. E, portanto, daqui para frente, não é você que tem que se preocupar com isso, sou eu. É interessante essa observação. Você tem uma ideia exata do que é a relação entre o cliente e o patrono. De um lado, o cliente, ao eleger com liberdade o notário, essa liberdade de escolha que está prevista na legislação brasileira, a lei de consonância com as características do notariado latino, está prevista expressamente no artigo 8º da Lei 8.935. Muito bom que se pense, neste momento, no teor desta norma, no conteúdo desta norma do artigo 8º, sabe a norma do artigo 8º da Lei 8.935. O cliente, ao eleger com liberdade o notário, nele deposita confiança. Olha, eu procuro o notário porque eu confio nele. Eu não vou procurar alguém que eu não confie, em que eu não confie. E, do outro lado, o notário, e aqui se resguardam as ressalvas próprias da objeção de sua consciência, porque o notário não está obrigado a agir contra a própria consciência. Se houver um pedido que ele julgue ser ilícito, que ele julgue ser imoral, que aflija, portanto, a sua consciência como norma subjetiva de agir, ele pode denegar o trabalho que lhe é pedido. Ele tem, em princípio, o dever de aceitar, entretanto, a prestação contratada. Essa é a contrapartida da escolha. Ele é livremente escolhido, mas então ele é obrigado a aceitar, salvo os casos em que, objetivamente, ou por um motivo subjetivo bem esclarecido, ele possa objetar em consciência ou na consciência, ou pela consciência, a atividade que lhe é pedida. De maneira que, com isso, ele assegura ao cliente sua fidelidade e discrição. Deve ser fiel e deve ser discreto. A confiança, em latim, fiducia, fiducie, essa é a palavra latina, conhecida, que deu origem às nossas expressões fiduciária, fiduciário, fidúcia, em português, fiduciante, etc. É algo que deriva da crença em alguém ou em alguma coisa. Ali encontramos essa observação em Santo Tomás. Aliquid et aliqui credere, crer em alguém ou em alguma coisa. É a esperança que dá crédito às palavras de outro que lhe promete sua ajuda. Ou seja, tem esperança que, e nisso põe o crédito, a que alguém me dê uma palavra prometendo sua ajuda. E prometendo uma ajuda que deve ser fiel e discreta. Nas 7 partidas que escreveu Dom Afonso X, que foi o rei sábio das Espanhas, lia-se que o notário devia guardar gran poridade, assim se escrevia, buena poridade. Na segunda partida, título 9, números 24 e 25. Poridade significa, nos textos desse direito clássico hispânico, o mesmo que segredo. Poridade é segredo. Aí estão a confirmá-lo obras importantes do direito notarial, como de Fernandes Casado, Gonçalves Palomino e Jiménez Arnal. Nas 7 partidas, a lealdade do notário vem indicada não como um dever
funcional, ou seja, como algo estritamente jurídico ou de ética profissional, moral profissional. Mas isto sim, como uma qualidade pessoal do notário, ou seja, a qualidade de ser pessoa de puridade, ou seja, pessoa que mantém o segredo, que honra o segredo. Há um estudo muito interessante, e nós vamos, nas próximas exposições, seguir muito esse autor, Honório Romero Herrero, um trabalho interessante no campo do direito notarial, em que ele põe isto em evidência, ou seja, a puridade, ou seja, essa lealdade ou discrição em manter o segredo, é uma qualidade pessoal que está integrada na própria pessoa do notário, inerente ao trabalho notarial. Isso não pode ser meramente destacado, como se fosse um acessório, como se fosse um anexo, não. Próprio do notário manter o segredo. Faz parte do vínculo de lealdade. Faz parte do vínculo de fidelidade, do liame de fidelidade que o prende ao cliente. Álvares Robles, por sua vez, acerca as ideias de segredo e verdade, sustentando que essas ideias, segredo e verdade, são condições tão fundamentais da profissão notarial que a elas cabe sacrificar tudo. O segredo, diz ele, tem para nós o caráter de princípio de ordem pública, em espécie. Ou seja, o segredo é fundamental, é um caráter de ordem pública, é um princípio de ordem pública, que, por assim dizer, sela o caráter do notário. E Pedro Ávila, outro autor que estudou bastante as questões notariais, autor espanhol, diz em um livro muito interessante que tem sobre direito notarial, que os clientes, desejando, vou traduzir aqui livremente, né? Desejando manter ocultos, bem ocultos, de fato, a outorga do instrumento, não, manter ocultos, seja, de fato, da outorga do instrumento, seja do conteúdo do instrumento, seja dos antecedentes que hão de revelar-se ao notário para o assessoramento ou redação a ele encomendados, não solicitarão a intervenção notarial, se não confiam de antemão na discrição do notário. Notem que a condição da busca do notário em concreto, daquele notário em particular, está solidada, amparada na ideia de que o segredo será mantido. Então, remata o autor, Pedro Ávila. Para inspirar essa confiança e que a instituição notarial possa chegar a seus fins, preencher seus fins, alcançar seus fins, é para isso que se impõe ao notário o dever de guardar o segredo profissional. Veja que aqui nós nos encontramos, na verdade, com algo que é da natureza do notariado, ou seja, é connatural ao notário, o dever do segredo, e que a lei faz bem em tornar algo que também nela se exprime. Até para justificar especificamente a combinação, a estatuição de alguma forma de penalidade para quebra desse dever, seja penalidade de caráter administrativo disciplinar, seja de caráter penal comum, e ensejando mesmo a responsabilidade civil de quem quebra essa responsabilidade. Eu, nas aulas que tenho proferido sobre propedêutica jurídica, agora estamos fazendo isso às terças e quintas-feiras, numa dessas aulas eu chamei a atenção para o fato de que nós vivemos períodos muito curiosos da civilização e estamos perdendo, ou pelo menos empobrecendo bastante, alguns dos conteúdos fundamentais da lei natural que também foi recolhida no Decálogo. E entre os preceitos que vamos perdendo, é claro que um deles é manifesto, quando se vê esta pandemia do aborto, que falava outro dia uma autoridade europeia, milhões e milhões de mortos pela prática de aborto, anualmente.
Além de nós perdermos um pouco a ideia da vedação do homicídio dos inocentes, nós também estamos perdendo um pouquinho a ideia da dimensão do falso testemunho, porque não é só a ideia da mentira, mas também isso envolve a maledicência, a facilidade com que nós podemos injuriar, difamar, caluniar pessoas, violar as privacidades, não é? Comunicar coisas que nos são ditadas em confiança, indicar coisas que são de direito de privacidade de terceiro. Eu ontem comentava com pessoa da minha maior estima, algo que se passou com um desembargador, cujo nome não direi, que certa vez estava diante da possibilidade muito provável de suportar um processo disciplinar por atraso na prestação de serviço judiciário. E indagado sobre os motivos do atraso, manifestou que tinha sofrido problemas pessoais de saúde, e ali apresentou na mesma hora, porque quis, atestados correspondentes, mas que naquele momento ainda suportava, padecia um problema sério, que era uma doença muito grave de uma de suas irmãs, que era solteira e que exigia desse desembargador os cuidados de atendimento. E o Conselho Superior da Magistratura, que estava ouvindo esse desembargador, entendeu que isso era razoável e pediu, disse, olha, então não vamos adotar nesse momento medidas disciplinares, mas o senhor faz favor, junte também o atestado da atual doença da sua irmã. E ele se recusou, disse, não, então eu peço que baixem o processo e eu aceito até as punições que me aplicarem, porque eu não posso violar o direito de privacidade da minha irmã, cujas indicações de saúde não podem ser reveladas para qualquer pessoa. E, por sorte, o Conselho Superior da Magistratura teve a juridicidade e a sensatez também moral de verificar que, de fato, ele não podia divulgar algo que é um bem da personalidade de terceiro, afligia bem da personalidade de terceiro. Bom, nós vamos prosseguir aqui daqui a 15 dias, né, com essa matéria do sigilo profissional. E temos as 2 ou 3 aulas mais, porque ela apresenta também especificidades na legislação positiva vigente hoje no Brasil. E nós, é claro que aqui não será a ocasião de nós fazermos o aprofundamento de uma distinção importante, de um discrimen muito importante entre o que é da lei natural e o que é da lei determinativa, ou seja, da norma ex condicto. Mas, desde logo, eu quero deixar estabelecido algo aqui. Uma distinção importante que se deve fazer entre uma visão racionalista da lei natural, do direito natural, e a visão clássica. A visão racionalista do direito natural tem como um dos seus aspectos projetar o direito natural como algo de natureza ideal, moral, como se não estivesse vigente. A ideia de que nós temos que fazer que ingresse na lei positiva, estatal, a lei da natureza, sob pena dela não existir. Ao passo que para o direito natural clássico, a lei natural é vigente, está vigente. Guardadas as proporções, seria como que nós negássemos a possibilidade da lei da gravidade porque ela não esteja prevista no ordenamento jurídico de um país. Isso quer dizer que o ordenamento jurídico de um país tem, de maneira unitária, uma parte que é própria da lei da natureza e outra parte que é própria da determinação humana. Geralmente, essa unidade se forma de maneira convergente, complementar, tal que a lei determinativa vem complementar a lei da natureza, porque nem tudo está inscrito na natureza. Por exemplo,
as sanções do homicídio não estão previstas na natureza. É preciso que o legislador complete isso. Em outras situações, há mesmo concomitância da regra da lei natural e da regra da lei positiva. Mas em outras, há dissociações, ou seja, é quando há, chamemos-la assim provisoriamente, entre aspas, lei positiva humana vai em desacordo, em confronto com a lei natural. E, nesse caso, essa lei é uma falsa lei, como se, por exemplo, um legislador pudesse editar uma norma dizendo que a lei da gravidade não deve ser obedecida. Mas, ó, isso é uma falsa lei. Isso não tem valor de lei, é uma corrupção da lei. Portanto, a lei natural, quando ela é natural propriamente dita, impõe determinadas coisas que estão vigentes, independentemente de as reconhecerem ou não as legislações positivas humanas. O caso é um pouco mais objeto de um descrime necessário quando se trata da natureza histórica, da natureza dos entes artificiais. Há uma lei natural histórica, ou seja, não metafísica, natural histórica, mas que já se faz connatural ao notariado latino, de que deva haver o direito e o dever de segredo notarial. Bom, já não se trata, pois, de algo que não possa ser negado pela lei positiva. Pode. Só que, ao negar-se, esse é o problema a enfrentar, estará, no mínimo, debilitado o caráter do notariado latino. No mínimo, debilitado. Ou seja, se nós dissermos, não, o notário não tem mais o dever de segredo, não tem mais o direito ao sigilo. No mínimo, estará abrandada a ideia da instituição do notariado latino. Eu digo no mínimo porque, ao fundo, isso faz desaparecer o liame de confiança, e sem confiança não há notariado. Nós vamos ver isso nas próximas aulas, se Deus permitir. Bom, vamos lá agradecer novamente a doutora Mônica Dalla Vecchia, a quem eu devo o convite, que para mim foi extremamente honroso e que me alegra muito, de poder ocupar esse prestigioso espaço eletrônico do Colégio Notarial da Seção do Paraná. E agradecer também ao doutor Renato Lana e a toda a junta governativa dessa entidade paranaense pela continuidade dessas minhas pequenas exposições aqui. Doutora Rodrigues Nina, estimada amiga, antiga aluna do tempo ainda que era lá de Jardinópolis, né? Doutora Paula Cassim, que recentemente participou de um livro que eu tive o prazer de organizar, muito obrigado. Que a Toriel Lepanto, cujos diretores, Conde Júlio e a doutora Amanda, têm sido de uma importância fundamental para o meu ânimo, para a minha nutrição, e publicando com muito cuidado os meus livros. Eu agradeço muito. Doutora Vivian Todd, que eu acho que é lá do Colégio Notarial, não é? Do Paraná. Meus cumprimentos. Estimado doutor Fausto Mota, um aluno sempre presente. Doutor Rogério Tobias, meu grande amigo de pai do doutor Rogério. O doutor Rogério é uma das grandes autoridades hoje do direito registrado notarial, notário hoje no Jaú, mas o pai dele já foi amigo do meu pai. Nós somos amigos de família, um grande nome. Doutora Margarete Maia, estou limpando o jardim. Muito bem. Muito bem. Não entendi essa expressão boca amarela, mas, enfim, suspeito que seja para o bem. Senhores, muito obrigado. Quero esperar que na próxima semana nos reunamos aqui para a continuação da leitura e alguma exposição sobre o livro Prudência Notarial. E hoje à tarde ainda teremos uma outra reunião para dar sequência à leitura do Propedêutica Jurídica. Estamos a Jardinopolense, está bem. Tornatan, muito obrigado. E vamos ainda tratar das diferentes concepções do direito natural. Hoje, em particular, prestando um tributo à figura notável
desse maiúsculo pensador da humanidade que foi Aristóteles. Trataremos um tantinho mais do conceito de direito natural em Aristóteles. A todos, meu muito obrigado. Renovo as minhas saudações ao Colégio Notarial da Seção do Paraná.